Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que lembrar-se que tem muita responsabilidade. Para ela é muito bom, porque a gente vê assim uma criança que ela vai tendo as fases, depois ela percebe que aquela responsabilidade é dela, ela fica feliz. Numa fase seguinte, ela passa a ter uma outra responsabilidade de poder ir ou poder voltar, de ter uma determinada função. Muda em relação às que não têm. Nós somos iguais. Então, ter a responsabilidade muda dentro de nós. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 18 de abril de 1953. Hoje é um dia muito importante para as pessoas que estudam o livro Na Luz da Verdade. E cada pessoa tem que lembrar assim que a importância é dela, porque ela vai ficando mais qualificada. Junto com essa importância vai entrando o saber, porque milhares e milhares fazem o sinal da cruz e digam aquelas palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito poucas pessoas procuraram saber quem é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é a lei, é a justiça, é Emmanuel. Então, quando Jesus fala que viria um outro que não ele, então essa condição é bem importante assim de saber que o livro Na Luz da Verdade é o complemento dos ensinos que Jesus trouxe. Precisamos de lembrar assim, que através dos milênios, os ensinos trazidos por Jesus foram alterados. E muitas pessoas, muitas vezes, nem pensaram nisso, mas precisamos de lembrar assim. Os discípulos de Jesus não eram culturados. Então, as transmissões que eles transmitiam, essas transmissões eram depois da volta de Jesus para o Pai. Porque foi quando eles se encontravam reunidos, esperando a força que Jesus tinha dito que enviaria. Jesus disse a eles que enviaria auxílios para ajudá-los. Quer dizer que se ele enviaria auxílio, então Jesus não se encontrava mais nas suas proximidades. E eles se encontravam reunidos quando eles receberam esse auxílio. A partir daí que eles tiveram a força de começar a transmitir os ensinos de Jesus. Quando nós falamos uma fala para uma pessoa e pedimos para essa pessoa repetir aquilo que foi falado imediatamente, aquela pessoa dá uma alteração, muda uma palavra. Então, consequentemente, as informações que o Filho de Deus trouxe e a maneira que os discípulos receberam, então, a intenção foi a mesma, mas a maneira de divulgar as informações, cada um tiveram que ter a sua. Fica bem fácil assim da gente ir observando um professor na sala de aula. Ele está formando um grupo de alunos, de professores. Então, aqueles professores que estão estagiando ali com aquele professor veterano, vão assimilar aquilo que ele está falando, o jeito que ele está transmitindo. Mas cada um, quando forem profissionais, vão entrar com a sua personalidade. Então, os ensinos que o Filho de Deus trouxe, através dos milênios, foram sendo alterados. Isso, cada um tem que dedicar um tempo para perceber como isso é verdadeiro. Então, o livro Na Luz da Verdade foi trazido pelo Filho do Homem, em época recente. Cada pessoa tem que lembrar assim, quando estuda esse livro, ele vai dando às pessoas que são estudiosas e que dedicam e que querem serem diferentes. Ser diferente quer dizer assim, uma reunião de família só tem para comida e para bebida. Um determinado dia de fim de ano só tem para bebida e para comida. Dificilmente se encontra grupos que se reúnem para uma reflexão, para ver o comportamento que a pessoa teve, indiferente daqueles grupos que reúnem
escrevendo num papel aquilo que ele tem vontade que realiza no ano seguinte. Então ele faz o propósito das realizações materiais. Muito raramente nós vamos encontrar grupos ou indivíduos que trabalham fazendo uma reflexão de uma vontade de ter um saber dos ensinos. Isso é físico. Se nós fizéssemos um trabalho bem importante assim, nós veríamos que quando chegamos nessa terra, baseando assim pelo filho, pelo sobrinho ou pelo filho de um conhecido, que chegamos aqui com uma força. Arrumamos espaço com os irmãos maiores, tivemos a coragem de ficar equilibrando nas pernas para poder ter a condição de dar os passos, caíamos e levantávamos. Depois nós vamos vendo que o propósito da pessoa ficou somente na comida e na bebida, e na maneira de ter o recurso para poder manter a comida, a bebida e o lazer. Então, dificilmente a gente encontra uma pessoa que está interessada na sua vida interna, na maneira que ele precisa de ter para ter saúde, para ter a consideração, na maneira em que ele precisa de ter para educar o filho, porque nós sabemos assim que se não educa o filho, vai trazer problema. Isso é físico. Porque a pessoa está querendo um cachorro e ela quer aquele cachorro que tenha uma obediência. Porque aquele cachorro que só dá trabalho, que só faz bagunça na moradia, a pessoa não quer. Então o filho é igual. Se não educa o filho vai ter problema e vai trazer problema. E se a pessoa não trabalhou com ela, observando como ela é e como ela é vista, ela também passa por problema de saúde. E é bem importante assim observar, porque se ela está sempre olhando as coisas que não são delas, consequentemente vai influir na sua saúde. Isso é bem interessante, porque ela começa a cobiçar, ela começa a ter inveja, começa a ter um desequilíbrio interno. Quando a pessoa começa a trabalhar com ela, procurando assim ver as tendências que cada um tem, porque fica bem fácil assim de observar a criança pequena, ela tem tendências. Então o adulto dá a ela as orientações e se descuida, ela faz uma outra coisa. Então a tendência dela não é obedecer o adulto. Só que essa criança tornou-se adulto hoje. Então ela vai fazendo o que ela quer, consequentemente ela vai tendo problema de saúde, problema no seu ambiente de trabalho e problema com seus conhecidos. Então, a possibilidade de cada um de nós orientar-se, alinhar-se e vendo o procedimento que a pessoa tem que ter para ela ter a saúde, para ela ter um instante para ela e ela ir tendo a oportunidade de ser melhor para ela mesma. Quando uma pessoa melhora, ela não melhora para o filho, para o patrão, para o empregado, ela melhora para ela. Ela torna-se agradável e fica bem importante assim, porque quando uma pessoa é agradável, as outras ficam na sua proximidade. Se ela não é agradável, se ela atua de maneira diferente, se as pessoas podem, as pessoas evitam. Isso é físico. Então nós tínhamos que ter uma condição bem importante assim, de nos dedicarmos, nos tornarmos responsáveis, estudando o livro Na Luz da Verdade. E trazer aquelas informações para dentro de nós. Porque tem essa coisa boa assim. Quando nós queremos e temos vontade de melhorarmos, precisamos de lembrar assim que precisa de um auxílio. O auxílio tem que ser verdadeiro, porque aquela criança pequena, ela não começou a andar assim. O adulto pegava na mão dela, o adulto colocava o alimento naquela boca. Depois ela foi aprendendo. Para mudar dentro de nós, precisamos dos auxílios. E os auxílios que o Criador coloca na criação estão sempre à nossa disposição, se a pessoa tem boa vontade. Porque aquela criança que tem boa vontade tem sempre o auxílio nas suas proximidades.
Porque mesmo ela encontrando sozinha, na moradia, com aquele adulto, o adulto continua com os afazeres. Como a criança é boa, o adulto deixa ela um pouco e continua com os afazeres. Então os auxílios são assim, para o adulto também. Mas o adulto tem que ter a boa vontade. Para termos a boa vontade, nós temos que ter esta condição muito importante assim, de perceber como nós somos. Porque se nós não percebemos como somos, como é que nós vamos nos prontificarmos dentro de nós de uma maneira para receber os auxílios? Para termos essa condição, primeiro temos que ter o saber. E o saber é o livro Na Luz da Verdade. Uma pessoa que chega numa empresa para uma determinada função, sempre vai ter uma pessoa ali para poder orientá-lo. Se ele já tinha aquela função numa empresa anterior, mesmo assim ele vai receber algumas orientações. Se não receber a orientação, ele terá que ficar perto de uma pessoa que executa a função. Também existem umas outras coisas bem importantes assim. Sempre aquele que chegou agora, aquele que é superior, apresenta este que chegou agora para toda a equipe. Então, de uma maneira geral, ele já fica entrosado. (18 de abril de 1953). Então, a responsabilidade daqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade de tornarem-se gratos para poder ter a capacidade de, através do conhecimento, mudar o grau em que ele se encontra. Porque muitas pessoas falam assim que não quer mudar. Ou muitos nem falam, mas continuam de uma maneira que não quer receber nenhuma mudança dentro dele. Então, acontece assim, vai ser como os pais. Como os pais foram, não dá certo, porque na velhice ficam sem saúde, muitos casos ficam sem consideração. Então, muitos falam assim que quer educar os filhos de uma maneira diferente. Ele esquece que a maneira que ele recebeu, o jeito, deu a ele aquela dignidade para a vida. Essa mesma dignidade ele tem que transmitir para os filhos. Mas junto com essa dignidade, ele tem que desenvolver também o saber para que ele possa transmitir para o filho aquela condição muito importante, porque com o saber a pessoa tem a segurança, ela tem o limite. Em todos os setores da vida. Mas dentro de cada um de nós, quando a pessoa acorda de madrugada, é justamente por um motivo. O seu espírito não está de acordo com o jeito que está sendo feito. Porque o certo seríamos assim, irmos para as regiões do espírito e ele receber as informações, as instruções e voltar para que essas informações e instruções possam ser colocadas no dia a dia. Porque nós já ouvimos, já estudamos e concluímos assim, em muitas situações da nossa vida, essas situações são resolvidas quando a pessoa está dormindo. Então, a solução daquele a fazer, daquilo que a pessoa precisa, daquele invento que a pessoa está necessitando desenvolver, daquela ferramenta que a pessoa está pensando que vai ajudá-la no seu trabalho, ela tem durante o período que ela coloca o corpo para o repouso. Porque normalmente a ideia já vem de manhã. E se vem de manhã, então naturalmente ela, com seu espírito, trouxe aquela vivência na parte fina da matéria grosseira e na parte fina da matéria fina. Isso é físico. Então, nos esforçarmos para compreender direito o livro Na Luz da Verdade é para benefício da própria pessoa. Nos esforçarmos para transmitir as informações corretas para os nossos filhos é benefício para aquela pessoa. Porque muitos, é de meu conhecimento assim, que os pais já envelhecidos vêm perguntar como é melhor. Então um irmão fala uma coisa, o outro irmão fala outra coisa, aí o pai chega naquele
que apresenta uma responsabilidade e pergunta como é melhor. Esse dá o saber e explica por quê. Melhorar os ascendentes tem essa possibilidade assim, que a pessoa é que tem que melhorar primeiro, porque ela passa a ser a referência de quando necessita de uma orientação definida, esse tem a capacidade de trazer essa informação. Melhorar os descendentes é igual, porque não precisa de falar a postura, a dignidade, a maneira, os jeitos. O livro Na Luz da Verdade foi nos trazido para que nós tenhamos a condição de voltar para a pátria do Espírito, que nós tenhamos a capacidade de melhorar o ambiente em que nós nos encontramos, de sermos melhores. E a melhora não é somente do banco da escola, é dessa condição bem importante assim, do pai ter ouvido e vir confirmar, do filho precisar e receber a orientação. Esse elo de ligação. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição assim. Arrumar, nós temos que nos arrumarmos, porque nós temos limitações, erros de muitos milênios. Nós não somos diferentes daqueles do período anterior, quando o Filho de Deus esteve na Terra. Nós somos aqueles. E que muitas vezes nem sabemos direito aquilo que foi falado e já temos o nosso posicionamento, nem aprofundamos nos estudos, nas orientações recebidas. E nós vamos fazendo assim pela vida, só que encontramos-nos no juízo final. É só observar assim todos os acontecimentos na moradia, os fios de ligação têm sido rompidos, onde não apresentava uma ligação com um propósito espiritual, com uma coisa sublime, esses fios já foram rompidos. Nós vamos observando assim que as trevas estão lutando contra elas mesmas, não se tem uma consideração entre eles mesmos. Está tudo definindo, está tudo assim ficando claro. E tem aquela coisa muito importante daquele ensino que fala assim: quem tem olhos para ver, que vejam. Mas para a pessoa ter os olhos para ver, ela também tem que ter um tempo dentro dela para mudar a sua maneira de ser. Porque normalmente nós vemos de uma maneira que nós estamos achando assim que nós somos superiores. Nós temos que ver de uma maneira, de uma confirmação dos ensinos, que não precisa de fazer relato do jeito que aquela pessoa tem conduzido na vida, e é o jeito que ela agora se encontra, sem a saúde, com sofrimento. Porque ela deu amor brando para o seu filho. E nós temos o costume assim de colocar muitas coisas na frente dos ensinos. Então tem um ensino, o primeiro mandamento, que fala assim: que não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer, se nós colocamos outros valores na nossa frente, colocamos o filho, colocamos o prazer, o lazer, o culto ao corpo. Então o que acontece? São valores que nós colocamos na frente. A pessoa tem que lembrar assim, que ela está transgredindo. E se transgredirmos, vai fazer falta. É só observar uma pessoa que usa erradamente o seu corpo, de uma maneira de modelar o corpo, de não alimentar direito, tem uma condição bem importante, porque tem as consequências. E a pessoa depois quer resolver a consequência, ela tem que resolver o princípio que fez aquela disfunção no corpo, como ela se encontrava comportando, como ela se encontrava, a maneira que ela fazia com o seu corpo, é que agora ela encontra-se sem a saúde e tem as consequências. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai entrando naquela condição bem importante assim, de ir alinhando, de ir observando como é que precisa de ser, não é mais ou menos a vida. Então, através dos milênios, até hoje nós repetimos,
Um jovem em formação fala que aquele jovem tem muito tempo pela frente. Esse cultivo de tempo, a gente esquece que uma moradia, uma casa, ela é feita, a melhor parte dela, no alicerce. Então procura ter um material melhor no alicerce, porque é que vai sustentar aquela moradia. O jovem, ele se encontra nessa mesma condição, como se fosse o alicerce. Ter tempo é uma condição relativa, porque se esse alicerce não ficar qualificado, então o que vai colocar em cima dele não terá nenhuma qualificação, porque não terá firmeza. Isso é uma condição física. Cada pessoa é que tem que trabalhar com ela da maneira que precisa de ser trabalhado, para que ela possa ter a segurança de voltar para a pátria do Espírito. Não se volta assim pela pátria do Espírito, se volta com o saber. A diferença que tem que existir entre todas as coisas, e essa diferença a gente sabe que existe. O gosto que a pessoa tem, por que ela tem aquele gosto, a influência que uma pessoa tem com os animais, o jeito que ela faz. Então aquele jeito, para aquele animal, é um jeito bom, porque aquele animal a reconhece e a considera e quer ficar nas suas proximidades. Essa maneira a gente tem que trazer para nós, para cada um, para que ele possa ter uma consideração, ser responsável, ser considerado da mesma maneira também. Porque quando uma pessoa tem um comportamento bom, é como se fosse uma roda rodando. Do jeito que ela leva a maneira boa para aquele, ele também traz de volta aquilo que ele recebeu. Não está relacionado à condição financeira, está relacionado a esse jeito bom, ao mesmo jeito bom daquela mulher que, mesmo sem recurso financeiro, aqueles filhos vão para uma outra região distante e de época em época, quando podem, voltam. E quando podem, trazem para ela um presente que vai facilitar a vida dela naquela localidade em que ela se encontra. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição assim, de nos tornarmos qualificados para a vida, de ir fazendo um alinhamento de como nós somos e de como nós somos vistos, e qual é o procedimento para continuarmos recebendo esta condição boa, porque não é de fora que nós recebemos, é de dentro. É só observar assim, a pessoa tem vontade de fazer um preparado, então ela quer lembrar o sistema de fazer aquele preparado, depois ela fala, eu já sei, quer dizer que estava dentro dela. Esse já sei, nós precisamos de trazer para a nossa vida diária e para o livro Na Luz da Verdade. Porque quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo uma condição bem importante. A sua irradiação vai mudando, melhorando. Consequentemente, aonde ele se encontra no seu trabalho, na sua moradia, também vai melhorando. Porque aquela expectativa de achar que para de existir, a pessoa se encontra livre, presente naquilo que ela precisa. Então, toda época, nós temos que lembrarmos assim, que a melhora é individual. Lembrar que o Espírito Santo é Emmanuel, o Filho do Homem. É aquele prometido pelo Filho de Deus, Jesus, quando ele esteve na terra, quando ele disse que viria um outro que não ele. É o juízo final. E é bom a pessoa lembrando assim, porque o juízo final é físico para todos nós. Não é para um ou para outro. Outra coisa bem importante assim, que se nós observarmos assim, o mal no juízo final, como nós nos encontramos, ele mesmo vem acabando com ele. É só observar assim a falta de confiança entre as pessoas que não estudam o livro Na Luz da Verdade, porque quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem que tirar a desconfiança. Ela tem que atuar de uma maneira que ela não desconfia, porque a desconfiança deixa a pessoa insegura.
E quando nós nos encontramos inseguros, é só observar. Junto com a insegurança vem o medo. Quando uma pessoa tem medo, fica bem fácil assim da gente ver uma criança. Ela perde a cor. Então o que acontece? Para aquele que teve o medo, foi muito ruim. Nós não podemos ter a desconfiança, não podemos ter a inveja, não podemos cobiçar, porque todos aqueles que têm um procedimento assim de inveja, de desconfiar, têm problema de saúde. E isso é verdadeiro. Para não termos o problema de saúde, nós temos que ter a capacidade de nos tornarmos conscientes, de nos tornarmos responsáveis. Porque com a responsabilidade a pessoa tem que apresentar as funções. E junto com esse apresentar-se, ela apresenta segura também com ela mesma. Então é bem importante assim, porque quando uma pessoa irradia segurança e precisa de ser apresentado ou de ter uma responsabilidade, aquele que vai apresentar a responsabilidade o confia. Então aquilo que precisava de ser resolvido é resolvido de uma maneira boa, porque não houve dúvida. E também tem uma outra coisa séria assim, que quando a pessoa não fala a verdade, aquela pessoa é muito ruim, porque a fala dela é uma fala de destruição. Então ela vai gerar desconfiança para essa pessoa que tem esse tipo de comportamento, é muito ruim para ela, porque ela gera para ela mesma a falta da saúde e ela não recebe daqueles outros a confiança. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando tudo aquilo que nós precisamos, todas as orientações, porque nós temos que lembrarmos assim, que aquela criança pequena teve o auxílio do adulto que segurou na sua mão, teve o auxílio do adulto que colocava a comida na sua boca. Com o nosso desenvolvimento, com o nosso amadurecimento, cada um é que vai ficando qualificado. Não ter vibrações que não são boas, para aquele que vem trabalhando em melhorar, para ele é muito bom, porque suas vibrações são melhores. Com isso a gente vai observando assim, os animais percebem. Quando a vibração não é boa, o animal percebe. Então o esforço de melhorarmos não é para uma época, é para toda a existência que nós temos e que vamos continuar tendo. Facilita muito porque tudo tem uma irradiação. Fica bem fácil assim de cada um confirmando num preparado que as pessoas estão acostumadas a receber daquela pessoa que faz aquele preparado e que todos ficam felizes. Quando uma outra pessoa quer auxiliá-la naquele preparo, ela não aceita. Por que não aceita? Porque ela sabe assim que vai entrar uma energia diferente e que não vai ter aquele mesmo sabor, porque vai ter uma alteração. E como ela é muito elogiada com aquilo que ela faz, então ela quer continuar fazendo como ela fazia anteriormente e que todos recebiam de uma maneira boa. Então essa condição boa assim que nós temos que desenvolver, a condição que cada um precisaria de ter durante a sua existência. Então as informações do banco da escola nos possibilita ter a condição de ganhar o pão. Mas ter a condição de qualificar para a vida com a nobreza, com a confiança, com a dignidade, é diferente. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos auxiliar a ter essa capacidade